Você sente que por mais que se esforce, seus projetos morrem no meio do caminho ou nunca ganham a força necessária para prosperar. Isso pode ser uma forma de uma lealdade, a dor de uma ou mais mulheres do seu sistema. E hoje a gente está entendendo esse legado das ancestrais. A gente já vem há alguns episódios falando sobre isso e hoje eu quero aprofundar nesse ponto onde esse sagrado feminino, o legado do sagrado feminino recebido pelo genitor do pai, pela genitora da mãe e que vibra dentro de você. Bora lá? Mulher é ligada à lua. Lua tem a ver com gestação. É verdade que nenê nasce e se dá lua, virada de lua? Que conversa é essa, né? Oiê, bom dia, seja muito bem-vindo ao Pulso Presente. E o episódio de hoje é uma continuação, sim, do episódio de ontem. Ainda vamos continuar conversando um pouquinho mais a respeito de gestação. E aí eu vou te convidar a pegar seu café, também estou pegando o meu aqui. Galo já cantou um monte, hoje eu esperei ele dar um tempinho com as conversas particulares dele ali, para que a gente pudesse conversar com mais calma, né? Hum, Bora lá, meninas. Eu comentei ontem que eu já trabalhei em maternidade e o tema de hoje ele tem muito a ver com esse processo para que a gente possa compreender. Então, peça um pouquinho de paciência ali. Vamos respirar, inspirar e ficar para que a gente possa entender o nosso corpo emocional hoje, porque eu terminei a conversa ontem meio assim, né? Falando sobre projetos que às vezes a gente começa e não consegue dar força, dar nutrição suficiente para ele vingar. E isso, de certa forma, é uma forma de aborto, né? É uma forma de coisas que não dão continuidade, que não é próspera. E querendo ou não, na história, a gente vê, né, nas histórias do sistema familiar, tem sistemas familiares que nascem muitos homens e quase nada de mulheres. Ou que quando nascem mulheres, são gestações mais complicadas, exigem mais cuidado. E o contrário também existe, né? Muita mulher num sistema familiar, e aí quando nasce um moleque, a gente, ai, que bom, agora eu tenho neto. E assim, eu sou da ciência, e tem duas coisas para mim que eu levo como. Eu tenho alguns valores, né? Tenho alguns nortes. E um deles é que ciência e fé sem provas é morta. Ciência e fé sem provas é morta. A gente já passou pela brincadeira do arroz para ver o poder da nossa palavra. E aí, dependendo do lugar que a gente mora, do lugar que a gente trabalha, as energias, o que as pessoas mais falam, o que elas mais veem, o que você vê quando você come, cozinha com raiva, né? Eu vivi isso na pele. Processo histamínico na veia, porque eu comia comida de um lugar, de uma pessoa que eu sabia que não gostava de cozinhar. E a hora que eu parei de comer a comida daquela pessoa, e além do tratamento que eu já estava fazendo, porque o tratamento estava dando resultado, mas não era 100%. E aí eu tô retomando isso sobre o poder da palavra, porque além do arroz, nós ainda brincamos de dar água na boca, porque não é só o sentimento que a gente emana, mas é também o que a gente pensa e imagina. De novo, corpo emocional, físico, mental, psicológico, né? Nosso conjunto de crenças ali, todos trabalhando juntos o tempo todo. Não dá para enfiar a gente numa maquininha e fragmentar. Mas o que isso tem a ver com o nosso início da conversa aqui sobre a Lua, né? É, sobre a nossa conexão com os ciclos da lua e o mês que está a lua cheia, o ciclo menstrual vem aquele monte, né? Quando está minguante a gente acha maravilhoso, porque vem pouquinho também, né? Tem mulheres que isso é mais evidenciado, tem outras que não conseguem mensurar isso porque o ciclo é todo bagunçado. E aí a gente já até fez um episódio ali, nós conversamos a respeito dessa desconexão, né, com o nosso feminino, com os nossos hormônios, com a nossa energia. E a intenção do pulso presente é esse escolher e entregar, esse ter o amor
né? Coração representando amor, que a gente deposita na ampulheta do tempo da vida, e aí quanto tempo a gente perde em coisas frustradas? Quanto tempo a gente perde em coisas que a gente queria muito que desse fruto e elas morrem no meio do caminho? E a gente já falou também do nosso processo de gestação, que tem mãe de pet, tem mãe de filhos, mas tem mãe de projeto. Então, você que é confeiteira, que geram receitas novas todos os dias, você que faz peças de roupa, você que vende e leva beleza para outras mulheres, todas nós, só nós, lógico que não, os homens também, nós vamos conversar sobre isso, mas tá entendendo aqui o que eu estou desenhando conosco para que a gente possa entender que é muito mais profundo. A gente. Vamos lá, o que eu quero dizer? Vamos falar numa frase aqui. Eu quero dizer que a sua essência integralizada contigo, ela também se estende e é, no máximo, com o planeta, com o sistema que tem em torno de ti, né? Com os teus pares, com a sociedade onde você está, o lugar onde você trabalha, a religião que você participa, por onde você passa, você impacta teus pets, tuas plantas, teus filhos, tuas amigas, teus homens, os homens, pai, tios, irmãos, marido, colega de trabalho, vizinho, né? A gente impacta. E quando a gente começa a olhar desse lugar um pouco mais amplo, onde tudo que está no micro está no macro, onde de repente a gente já viu cientistas trazendo a comparação da organização do universo e a organização da célula, e a gente vê muitas semelhanças. E nós somos dual, né? Todos os órgãos que nós temos, que são duplos, pulmões, rins, dois braços, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos, tudo que é dual tem uma representação ligada ao feminino e ao masculino. E eu tô falando tudo isso porque a gente hoje precisa falar sobre a nossa lealdade com a dor das mulheres da família. Ontem nós estávamos no episódio e aconteceu um negócio que nunca acontece cedo e tão perto, tão baixo. Foi a passagem daquele avião. Aí você, Silvia, coincidência, não tem nada a ver. Tudo bem, meu amor. Tudo bem, tudo bem. Para mim, eu não acredito em coincidências. Eu acho que nada é por acaso, né? E, e eu atendo clinicamente todos os dias aqui, eu vejo muita coisa. Eu sei que você também sabe muita coisa. Né? Nós não viemos como tábua rasa aqui. E o que eu quero dizer hoje é que, cientificamente, a gente esteve na barriga da nossa vovó. E a gente também, dele querendo ração, a gente também esteve durante 9 meses na barriga da nossa mãe. Eu posso deixar aqui na descrição uma indicação de livro que é parte dos conteúdos que eu estudo quando eu venho endossar meus conhecimentos gestacionais. Já trabalhei em maternidade e era muito interessante, porque virava a lua, parecia que tinha colocado placa, liquida-se. Era uma gestante atrás da outra. Então, quem tem dúvidas sobre a nossa conexão com a Terra, com tudo que está e com os homens, porque amanhã nós vamos falar sobre os homens, a gente precisa, de repente, passar uma madrugada dentro do carro na porta de uma maternidade, que é fácil fazer isso aí na sua cidade, e de preferência numa virada de lua, só para ver, né, o movimento que dá. Principalmente se for lua cheia, lua nova, né? Vai chegar muita mulher parindo de madrugada. Começa, vai até de manhã. É muito interessante. Foram 3 anos podendo experienciar e anotar cientificamente estes acontecimentos. E para a gente não divagar, o que eu quero comentar hoje é que eu vou deixar nos comentários o material da Suntra e o do Bob. É um livro riquíssimo, muito importante, sobre os impactos da gestação em todo o resto da nossa vida. Aí você fala assim, mas em toda é muita coisa, né? Não, Silvia, eu vou falar para você, né? Não. Não, 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 não. Eu atendo diariamente aqui
E de uns anos para cá, quando eu descobri esse livro deles e que eu intensifiquei e endossei os conhecimentos construídos na época da maternidade e na época que eu tive os meus filhos, né, há 16 anos atrás, eu percebi e eu mudei muita coisa na minha forma de fazer processo terapêutico aqui, porque é como se você fosse podar seu jardim, fosse tirando as ervas daninhas, mas não arrancasse a raiz, ela vai nascer de novo. Então, muitos traumas e retraumas, muitos processos que você quer dar movimento na sua vida e você não consegue, ou você dá movimento e eles não ganham força para continuar vivos, crescendo, abundando, tem a ver com esse processo que a gente recebeu das nossas ancestrais. E é muito importante a gente olhar com amor para as nossas ancestrais, para o que já foi a história, né, do que elas abriram no facão ali, nosso direito a voto, nosso direito a N coisas. E antes que alguém fale assim, ela vai começar a queimar sutiã. Não, vou não. Não é esse feminismo, tá? Não é esse feminino. Eu nem gosto do termo feminismo ou red pill, porque são termos de extremos da ponte que pedem cura, no meu ponto de vista. Cura em que sentido? De ressignificação de ego, ressignificação da supraconsciência sobre masculino e feminino, e que de repente venha mais por meio da ponte ali, onde tudo está integrado, junto e misturado, onde a dualidade pode ser, estar e dar as mãos. Pois é muito desse lugar. Então, de um feminino onde a gente olha com amor as mulheres que morreram queimadas dentro de uma fábrica, né, na era ali industrial, crianças que iam para o mercado de trabalho e elas lutaram por elas, lutaram pelos seus filhos. E sim, a sociedade que está aqui hoje, vamos falar que nós temos o lado sombra, temos luz e temos sombra. Às vezes a gente é muito fácil, a gente chega e reclama de como está a sociedade hoje, né? Como estão os homens, mas meu amor, quem na maioria das vezes, na maioria das casas, esteve à frente da educação de meninas e de meninos? Bora, vamos levantar e vamos olhar para o nosso rabinho e vamos admitir que se a sociedade está como está, é por conta das mulheres, é por conta de nós. Teve o nosso dedinho, a nossa coparticipação ali muito efetiva. E aí, sem culpa, tá? A gente fez o melhor que pôde, os homens fazem o melhor que pode. Mas o convite hoje não é sobre masculino e feminino, o convite hoje é sobre olhar para nós, olhar para as nossas mães, olhar para as nossas avós e olhar com um olhar humano de, poxa, elas fizeram o melhor que elas podiam. Elas ficaram em casamentos onde elas não podiam sair. Elas lutaram para poder votar. Elas não puderam fazer faculdade. Hoje eu posso. Graças a elas, hoje eu tenho uma realidade melhor. Mas muitas delas pagaram um sacrifício muito grande para que eu pudesse ser e estar aqui. E aí, quando o meu emocional não regula com o meu físico no ciclo menstrual, quando o meu emocional não regula com a minha psique e olha todos os homens como se todos fossem a meleca do cavalo do bandido, como se todos fossem iguais, só muda o endereço, essa crença limitante, é de um lugar de dor. É de um lugar aonde eu tenho coisas a ressignificar. Não só pela sociedade, não só por elas, não só para que a gente não precise queimar sutiã por aí, né? Para quem acha que isso é solução. Mas acima de tudo, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E aí a gente está em 3 episódios aqui. Ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, amanhã é o terceiro, aonde a prática é o quê? É refletir, é olhar com olhos de ver, é entender que a gente não é esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente teve as nossas parcelas para o que hoje a gente tem na sociedade. Para nós, como mulheres, a nível de segurança, sim, né? O quanto que de repente, ou porque a gente não teve força
para que o masculino educasse o masculino, ou porque a gente mesmo falou, ai, porque seu pai não presta, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, e a gente jogou o masculino contra o próprio masculino, e aí nesse processo, não, peraí, mas eu sou homem, e eu vou ficar em Ctrl+6. Então, quanto conflito, quanto conflito. E a gente pode dar conta com esses conflitos trazendo amor, trazendo leveza. Tem um filme maravilhoso, e a gente vai encerrando a conversa aqui, né? Hoje, que eu tô com duas gatas aqui querendo brincar, elas estão viradas no saci hoje. Saci de três pernas. Já pediram ração, mas não é ração, elas querem brincar. E eu brinco com elas de manhã um pouquinho, e eu não brinquei ainda. Hoje elas estão aqui enchendo minhas paciências, quer brincar de esconde-esconde. Vê se eu aguento um negócio desse. A gente acostuma mal, né? Mas tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e o papel do pelotão 865, acho que é esse. Posso ver se eu deixo na descrição. Meu Deus, eu prometi 2 trem aqui hoje. O livro da Sondra Kubob, que ele é maravilhoso, importantíssimo, e esse filme bibliográfico, e tem uma fala da tenente, onde ela fala assim, senhoras, vossas avós e vossas mães souberam fazer de um barraco um lar, então aqui será o nosso lugar, o nosso lar, e é aqui que vamos desenvolver o nosso trabalho. Gente, eu me arrepiei toda quando eu ouvi essa fala, porque ela é muito poderosa. E sim, nós temos essa capacidade linda, maravilhosa, esse dom criador, dom de transformar qualquer coisa em algo doce, acolhedor, em algo bom, em um lar. Então, que a gente comece a construir esse lar dentro da gente, conosco mesma, olhando no espelho e admitindo que a gente também tem nossas sombras, nós temos nossas facilidades e dificuldades, tá bom? É isso. Amanhã a gente continua essa conversa e de um outro lugar, muito interessante, inclusive, tá bom? Um bom café para ti, um super beijo, emano que seu dia seja maravilhoso e a gente se vê amanhã.